Olá, caríssimos alunos da EJA Ensino Médio. Sejam bem-vindos às nossas aulas do componente de Geografia. Eu sou a professora Sandreia Cascais. Vamos dar uma olhada no objeto de conhecimento, no número da nossa aula, que é a aula de número 1. Nesta aula, nós teremos como objeto de conhecimento o processo de urbanização brasileira. E no detalhamento, nós iremos verificar a organização do espaço urbano brasileiro. Então, acompanhem comigo, fiquem ligados e façam as suas anotações. Vamos lá! Muito bem, então para início de conversa, eu vou perguntar a vocês, né, se você... por que você acha, né, que as pessoas, elas migram, elas se deslocam das áreas rurais para as áreas urbanas? Por que você acha que isso acontece? Outra pergunta é se você, né, lembra daquela área verde que tinha ali próximo à sua escola ou próximo à sua residência e que, com o passar do tempo, essa área verde ela foi substituída por uma construção. Então, nesta aula de geografia, nós iremos tratar sobre urbanização, mais especificamente sobre a urbanização brasileira, sobre o crescimento das cidades brasileiras, sobre o aumento da população urbana. Então, nesta aula, nós iremos falar sobre a questão, né, de como ocorreu o processo de urbanização no território brasileiro, quais foram os fatores que contribuíram, né, para esse processo de urbanização, que ele é dinâmico, que ele é contínuo. Então, a gente vai ver como é que a urbanização ela se mostra nas regiões, nos estados brasileiros. Então, acompanhem comigo, onde a gente pode verificar aí na nossa primeira cartela, a gente pode verificar o que é o processo o que é a urbanização. A urbanização, ela é um processo, né, de crescimento e expansão das áreas urbanas. Então, ela vai ali... A urbanização, ela envolve a transformação de regiões naturais e regiões agrícolas em espaços urbanos, né, em espaços, em áreas residenciais, em áreas comerciais e industriais. Então, muitas vezes, a urbanização, ela vem acompanhada ali trazendo, né, ela vem acompanhada de efeitos sobre o meio ambiente, né, causando alterações no uso do solo. Mas a urbanização, ela não está relacionada apenas ao crescimento das cidades, né, ao aumento da população urbana. Não está relacionada, perdão, somente ao crescimento das cidades, né, essa expansão das cidades, mas ela também está relacionada ao aumento da população urbana. E isso quer dizer que ela vai envolver o quê? A migração de pessoas das zonas rurais para as cidades. Muitas pessoas, elas migram das cidades, muitas pessoas, elas migram, né, das áreas rurais, elas saem dessas áreas rurais em direção às zonas urbanas por vários motivos. Então, entre esses motivos, nós podemos dizer, né, nós podemos apontar aí a questão da adoção de inovações tecnológicas e equipamentos que vão muitas vezes lá nas áreas rurais substituindo aí a mão de obra humana. E isso acaba levando à diminuição da demanda por trabalhadores do campo, forçando, né, as pessoas a migrarem em direção às áreas urbanas. Antes de nós falarmos mais especificamente da urbanização brasileira, eu vou mostrar nesse próximo mapa para vocês a população urbana no mundo. Então, a gente pode verificar neste mapa a população urbana no mundo. Observem que nesse mapa nós temos uma escala de cores.
onde nós temos do vermelho mais intenso a um tom de rosa mais claro. Então, o vermelho mais intenso, todos os países, observe que todos os países que estão ali identificados com um tom de vermelho mais intenso, quer dizer que a sua população urbana está acima de 80%, né? Então, quais são esses países? A gente pode citar alguns exemplos, como o Brasil, aí na América do Sul, nós temos a Argentina também, que é um país muito urbanizado, né, que está acima dos 80%. Nós temos na América do Norte, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, o México. No continente africano, a gente pode apontar também aqui a Líbia, que é um país também com elevada taxa de urbanização. Nós temos aqui no Oriente Médio a Arábia Saudita, entre outros países aí, né? Na América do Sul, nós temos também a Bolívia, o Paraguai e alguns outros países que têm essa taxa de urbanização entre 61% a 80%. Nós vamos indicar esses países. Só para corrigir aqui, né? Entre os 61% a 80%, né, estão a Bolívia e o Paraguai, que são países, né, dentro dessa taxa de urbanização. E aí observem pela tonalidade das cores do mapa que os países que estão localizados ali no continente africano, na Oceania, observe que a tonalidade das cores, elas vão ficando ali menos intensa, que a maioria desses países da África, da Oceania, eles estão ali entre essa faixa de 41% a 60%, de 21% a 40%, né? E aí nós vamos também ter os países que são os países menos urbanizados, né? Que são países que estão com uma cor aqui bem clarinha no nosso mapa, que eles têm uma população urbana de até 20%. Ou seja, isso quer dizer que a população rural nesses países ela ainda é muito grande. E aí a gente pode apontar aqui como exemplo, né, Níger, aqui no continente africano, a gente vai ter Papua Nova Guiné aqui na Oceania, que são países, né, são exemplos de países com taxa de urbanização mais baixas, né? E nós temos os países com taxas de urbanização mais elevadas, onde no nosso mapa eles estão indicados aí por cores mais intensas. Quanto mais intenso, mais vermelho, né? O mapa ele está ali com a cor mais vermelha, quer dizer que ele é mais urbanizado. E o Brasil, né? Ele é um país muito urbanizado, altamente urbanizado, com uma população que está acima dos 80%. E aí agora a gente vai voltar aqui, né, tratar mais especificamente da população urbana no nosso território brasileiro. E aí a gente traz para vocês aqui um mapa, um gráfico para mostrar para vocês esse crescimento da população urbana no Brasil. Acompanhem comigo. Nós temos esse gráfico que ele vai mostrar aqui, né, a população rural, indicada pela cor amarela, e a população urbana, indicada pela cor azul. E aí a gente vai ver, observem essas mudanças que ocorrem desde 1940 até o ano de 2022, né? E aí a gente observa que no ano de 1940, a população rural, né, que era de 28.356.133 habitantes, ela superava a população urbana. Em 1940, eram apenas 12.880.182 pessoas vivendo nas cidades. Então, observem que até aqui, a década de 1960, a população rural ela superava a população urbana.
A partir da década de 1970, observem que a população urbana, ou seja, o número de pessoas vivendo nas cidades, ele já supera o número de pessoas que viviam nas áreas rurais lá na década de 70. E esse crescimento da população urbana, ele foi ocorrendo ao longo das décadas. E aí, observem que em 2022, que é o ano do último censo demográfico do IBGE, observem essa grande diferença. Então, o Brasil, no ano de 2022, contava com uma população urbana de 177.508.417 pessoas, e com uma população rural de 25.572.339 pessoas. Então, nós mostramos aqui para vocês, né, esse crescimento da população urbana e a redução da população rural. Agora, a gente mostra para vocês, neste próximo gráfico, o grau de urbanização no território brasileiro entre esses anos ainda, entre 1940, né, até 2022. Observem que em 1940, a taxa de urbanização do território brasileiro, ela estava ali em torno de 31,24%. E aí, observem que a partir do ano, essa taxa ela foi se elevando, né, ao longo das outras décadas. Observem que a partir da década de 1970, o Brasil ele passou a ser um país urbanizado, onde nós temos aqui uma taxa de urbanização aqui superior a 50%. Né? Então, isso porque até a década de entre 60 e 70, o Brasil ele era um país agrário exportador. A sua economia ela estava voltada para as atividades do setor primário. Então, nós tínhamos muitas pessoas que viviam nas áreas rurais. A partir da década de 1970, com o avanço da industrialização, o Brasil ele passa, né, a ser um país urbano industrial. Né? Então, muitas pessoas elas já passam a migrar para essas áreas urbanas. Mas a gente vai voltar rapidamente lá no nosso gráfico para mostrar para vocês aqui no ano de 2022, né? Qual é o grau de urbanização no território brasileiro, de acordo com os dados do IBGE do ano de 2022. Então, o grau de urbanização do Brasil, né, estava ali em torno de 87,41%. Ou seja, o nosso Brasil ele é um país muito urbanizado, porque nós temos uma grande concentração de pessoas que residem nas áreas urbanas. A gente precisa também verificar a questão do grau de urbanização nos estados brasileiros. E aí eu mostro para vocês aqui um mapa da população urbana por unidades federativas. E aí, nesse mapa, nós temos uma escala de cores que vocês também podem observar aqui, né? Os estados que estão aqui com um roxo, né? Um tom de roxo mais escuro, quer dizer que são aqueles estados que têm uma população urbana maior, né? E aí nós temos, quais são esses estados que estão ali acima dos 90%? Nós temos o estado do Rio de Janeiro, que ele é o estado que tem a maior população urbana. Então, 97,9% da sua população, e a gente vai destacar aqui o estado do Rio de Janeiro, 97% da sua população vive em zonas urbanas. E aí, essa taxa ela vem seguida pelo Espírito Santo, São Paulo, Distrito Federal. Observem que o estado do Piauí, ele está aqui num tom de roxo bem clarinho. Isso quer dizer que ele está aqui
no percentual menor da taxa de urbanização do Brasil. Então, o Piauí, em 2022, ele tinha o menor percentual da população em zonas urbanas, um percentual de 69,4%. Observem que o estado do Amazonas, ele está aqui, nessa escala, entre 80% a 85%, o grau de urbanização do Brasil. E aí a gente vai verificar, né, mais informações aí a respeito da nossa população brasileira. E aí a gente precisa entender, né, qual é a região brasileira que tem um grau de urbanização maior, ou seja, qual é a região que tem mais pessoas vivendo nas áreas urbanas do que nas áreas rurais, e qual é a região com o menor grau de urbanização. Então, a região Sudeste, ela é a região que tem a maior concentração de pessoas vivendo nas cidades, em torno de 94%, e a região Nordeste é a região brasileira com menor taxa de urbanização, que fica em torno ali de 77%. Então, eu vou mostrar para vocês, utilizando este recurso de um mapa, né, para vocês entenderem um pouco mais sobre as características da população urbana no Brasil, sobre as características da urbanização nas regiões do nosso país. Então, vamos verificar aí, observando o nosso mapa. Onde a gente pode verificar, né, que a região norte, na região norte, o processo de urbanização, ele é relativamente recente. E esse processo ele ainda está concentrado principalmente nas cidades de Manaus e Belém, com o desenvolvimento urbano dessas áreas se destacando na região. A gente continua aí verificando agora a nossa próxima região, que é a região Nordeste. A região Nordeste é a região que está destacada no nosso mapa. Nessa região, a urbanização ela avançou de forma lenta, com uma significativa migração de sua população em direção ao Sudeste, que foram ali em busca de melhores oportunidades de trabalho e condições de vida. Na região Centro-Oeste, a gente vai verificar, né, que a fundação de Brasília, lá no ano de 1960, ela ajudou, né, a acelerar o processo de urbanização, promovendo o quê? Um crescimento urbano mais rápido e a expansão da infraestrutura. E aí a gente verifica também na região Sudeste as características da urbanização. Na região Sudeste, a população urbana ela superou a população rural já na década de 1950, refletindo a rápida industrialização e o crescimento das grandes cidades na região. E também nós temos aí a região Sul. A urbanização na região Sul ela foi lenta e restrita até 1970. Em grande parte devido à predominância da agricultura familiar e à menor concentração industrial. Então, essas são as principais características, né, da urbanização nas regiões do Brasil. Então, a urbanização no território brasileiro, ela ocorreu, né, de forma tardia, de forma rápida e desordenada. Mas a gente precisa entender que esse processo ele foi impulsionado pelo êxodo rural, pela industrialização. Nesse próximo mapa, a gente vai mostrar, né, fazer uma comparação aí da evolução da população urbana do Brasil, do Brasil, entre os anos de 1940, que nós temos aqui o nosso primeiro mapa, e o ano de 2010. Então, observem aqui que no ano de 1940, o Brasil, nós tínhamos, no ano de 1940, no Brasil nós tínhamos
Perdão, deixa eu só ajeitar aqui. No ano de 1940, nós tínhamos apenas 2 municípios brasileiros que contavam com uma população ali entre 1 milhão a 5 milhões de pessoas. Já em 2010, observem que nós aumentou o número de municípios com essa população. Ali entre 1 milhão e 5 milhões de pessoas. Observem também, no mapa de 1940, que o Brasil não havia municípios com uma população acima de 5 milhões de pessoas, né? Não havia uma população urbana acima de 5 milhões. E aí, observe que aqui, no ano de 2010, nós já vamos ter 2 municípios com uma população acima de 5 milhões. E aí, quais são esses municípios? Nós vamos ter aqui o Rio de Janeiro e São Paulo, né, no ano de 2010, aí, com uma população acima de 5 milhões de pessoas vivendo nas áreas urbanas. E aí a gente precisa entender que o êxodo rural, ele foi um dos fatores, um dos principais fatores que impulsionou a urbanização no nosso país. Acompanhem comigo, verificando que a urbanização, ela se refere ao quê, professor? A urbanização, ela se refere à migração de trabalhadores das áreas rurais para as cidades, né? E esses trabalhadores, eles estão ali em busca de melhores oportunidades de emprego e qualidade de vida. O êxodo rural, ele foi impulsionado por 2 fatores. Os fatores repulsivos, né, que é a repulsão da força de trabalho do campo devido às condições adversas, a falta de perspectivas do trabalhador lá no campo, e os fatores de atração ou atrativos, né, que foram aqueles, né, que atraíram as pessoas, né, para as cidades, né, onde nas cidades, né, sempre haviam aquelas novas oportunidades econômicas, melhores promessas de melhores condições de vida. Então, o êxodo rural, ele contribuiu de forma significativa, né, para a urbanização no território brasileiro. Então, a gente verifica que a partir entre as décadas de 1950 e 1980, o Brasil, ele passou assim por profundas transformações na sua estrutura demográfica, né? E isso veio ajudar ali, contribuir para a formação da rede urbana brasileira. Então, o êxodo rural, ele teve seu auge entre 1950 e 1980. Então, nesse período, foi um total de cerca de 27 milhões de pessoas que se dirigiram às zonas urbanas. Então, o êxodo rural, ele começa esse deslocamento de pessoas do campo para as áreas urbanas, ele começa com a produção de açúcar na região Nordeste, que deslocava as populações entre os engenhos e as áreas mais produtivas. Posteriormente, no século XVIII, nós vamos ter uma outra atividade econômica, né, que atraiu aí um grande número de camponeses para as regiões onde se exploravam minas, principalmente na região sudeste, em grande parte no estado de Minas Gerais. Então, o principal fluxo migratório entre as décadas de 1950 e 1980, ele se deu ali na região sudeste. Então, aí nós temos uma concentração progressiva e acentuada da população aí, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Bem, a partir da década de 1980, o crescimento das cidades brasileiras, ele passou por mudanças importantes, né? A partir da década de 1980 até os dias atuais, nós vamos ter ali, né, as nossas metrópoles, elas continuam crescendo, né? Porém, esse ritmo de crescimento, ele diminuiu. Ou seja, as metrópoles, elas já não estão crescendo de forma tão acelerada. Então, a tendência atual que se vê
né, em relação à urbanização no nosso país, é que nós temos aí o crescimento das metrópoles regionais e das cidades médias, né, com maior tendência de crescimento urbano. Então, aí, nós vamos ter o predomínio da migração urbana. Antes disso, nós tínhamos o predomínio de uma migração do campo para a cidade, né? O êxodo rural. A partir da década de 1980, e aí, nos dias atuais, nós temos esse predomínio da migração urbana, que é dentro de uma mesma região metropolitana ou para outros estados. Então, as pessoas, elas estão ali se deslocando entre essas cidades que estão mais urbanizadas. Então, o processo de crescimento e de expansão das áreas urbanas do nosso país, ele levou, né, à formação, levou ao processo de metropolização, né? Então, a metropolização do Brasil, ela está relacionada ali àquele processo de crescimento e de formação das metrópoles. Aí a gente verifica que as metrópoles, elas são as cidades ali que têm uma concentração demográfica, né, muito intensa, ou seja, são cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então, a metropolização, ela é causada a partir da intensa urbanização que vem ocorrendo no nosso Brasil. Então, aí a gente vem tendo essa tendência de crescimento das regiões, das metrópoles regionais e das cidades menores. Então, nesse processo de metropolização, algumas cidades elas foram ganhando destaque, né, no cenário nacional, mais do que outras cidades. E com o passar do tempo, essas metrópoles elas foram se unindo, né? Elas foram se conurbando às suas cidades vizinhas. E aí nós vamos ter o processo de formação das regiões metropolitanas. Então, as regiões metropolitanas, elas compreendem esse conjunto de municípios vizinhos que estão ali espacialmente interligados. Então, nós vamos ter as regiões metropolitanas, onde a gente vai ter uma cidade central, né, que vai ali interligar municípios vizinhos. Então, esses municípios, eles estão integrados socioeconomicamente a essa cidade central. Então, eles vão possuir, uma região metropolitana, ela vai possuir serviços públicos e infraestruturas comuns. E aí nós trazemos para vocês o mapa da região metropolitana de Manaus, onde nós temos aí a região metropolitana, que ela foi instituída por uma lei estadual, né? Ela reúne 13 municípios e ela foi instituída como uma região de estratégia para o desenvolvimento do estado do Amazonas. Mas, quando a gente verifica o conceito de região metropolitana, estabelecido, por exemplo, pelo IBGE, a gente verifica que a região metropolitana, os municípios da região metropolitana, eles não estão ali conurbados à cidade de Manaus. A conurbação é aquele processo físico, né, onde é aquela integração física dos municípios, né, a região central, a cidade principal. Então, as suas áreas urbanas elas vão estar ali integradas, o que não acontece na região metropolitana de Manaus. E também, no nosso país, nós temos a megalópole Rio-São Paulo, né? E aí, a megalópole
é uma das mais importantes megalópolis, né? É uma das mais importantes megalópolis do mundo, a megalópole Rio-São Paulo. Então, aí nós temos a integração de duas regiões metropolitanas. Então, a megalópole Rio-São Paulo é o eixo econômico mais importante do Brasil e ela é formada pela conurbação dessas regiões metropolitanas. Então, elas estão conectadas ali por uma vasta rede de rodovias e ferrovias. E essas duas megalópolis, elas abrigam cerca de 42 milhões de pessoas, o que representa aproximadamente 23% da população brasileira. Essa densidade populacional e a movimentação intensa de pessoas e mercadorias geram muitos desafios, incluindo problemas de circulação e congestionamentos frequentes. E aí, a urbanização, ela também ela veio acompanhada no território brasileiro de um fenômeno crucial, que é o fenômeno da periferização, né? Que a expansão urbana, ela trouxe à tona esse fenômeno, com o crescimento de áreas periféricas e suburbanas que começaram a se expandir à medida que o centro urbano estava saturado. Então, esta foi a nossa aula sobre a urbanização brasileira e até a próxima.